Olá, meus queridos, um grande prazer estar voltando aqui para falar mais um pouquinho com vocês, virar mais uma chave, continuar essa nossa série Empreender. E o tópico que a gente vai falar hoje é um tópico também muito fundamental, né, para aquela pessoa que deseja empreender, que deseja sair de onde está e ir para um outro nível. E esse tópico é a autorresponsabilidade. E para a gente começar falando sobre esse assunto, eu já queria te fazer uma pergunta. E a pergunta que eu quero te fazer é o quanto que você acha que você tem sido responsável pelo que você está vivendo hoje? E o quanto que você é responsável por aquilo que você vai viver amanhã, no futuro, né? E para te responder essa pergunta, eu já vou te dar alguns dados, né, que diz que entre 90 e 99% do que você está vivendo hoje é responsabilidade sua, ou seja, foi você quem construiu o que você está vivendo hoje. E apenas de 1 a 10% fica aí como responsabilidade do mundo, das crises, né, dos problemas que a gente não pode controlar e também daquilo que a gente viveu na nossa infância, né, responsabilidade 10% de 1 a 10% daquelas pessoas que nos criaram, das pessoas que com os nossos pais, né, que escolheram por nós durante aquele período que a gente não era capaz de fazer escolhas, né, de fazer o que tinha que ser feito. Então, eles fizeram por nós. Então, por conta disso, a gente tem algumas consequências hoje, né, das escolhas que eles fizeram para a gente lá no passado. Mas vejam bem, nós somos responsáveis por 90 a 99% do que vivemos, do que iremos viver. Deixa eu te falar uma historinha rapidinho, né? No passado, você deve ter ouvido falar que houve uma transição, não existia Uber, existiam taxistas, né? E os taxistas, eles perderam o espaço para esse novo que apareceu, que era o Uber. E os taxistas, eles começaram a culpar o Uber pelo insucesso do seu negócio. E hoje a gente sabe que, na verdade, isso não é real. Isso não expressa de verdade o que aconteceu. As pessoas já estavam insatisfeitas, os clientes não estavam satisfeitos com o quê? Com o serviço que não era de boa qualidade, com o preço que não era adequado para aquilo que era ofertado. E o Uber, ele veio oferecendo tudo, personalização no negócio, um melhor atendimento, um preço mais adequado, muito mais facilidade para eu conseguir um carro na hora que eu realmente precisava. Então, na verdade, o Uber ele apareceu porque havia um problema, né? E os taxistas, eles sabiam que existia esse problema, mas eles estavam tão seguros de si, achando que o mundo nunca ia mudar, que nada ia acontecer com eles, e não resolveram acertar aquilo que estava errado. Então veio alguém e resolveu. Ou seja, o que eu estou querendo te falar com isso? Que muitas vezes a gente coloca a culpa dos nossos problemas, daquilo que a gente está vivendo, no outro, no mundo, né, no que está à nossa volta, quando na verdade a gente tinha um problema, a gente identificou esse problema e a gente não teve a coragem, né, de resolver, a gente não teve a coragem de levantar do sofá, de sair da nossa zona de conforto e realmente viver o que tinha que ser vivido, né? E a gente sabe que tem uma frase que eu vi na internet muito interessante e eu quero passar para você hoje. Um problema, ele só existe para quem não está ao lado das soluções. Então, veja bem, né? O Uber estava do lado da solução, ele criou a solução e trouxe para ele o sucesso. E simplesmente os taxistas fizeram o quê? Ficaram do lado do problema, visualizando apenas o problema. No passado, nós tínhamos também uma outra empresa muito grande que ninguém jamais imaginou que ela viria à falência, que é a Kodak. Você com certeza já ouviu falar dela, né? Ela viu o problema, assim como os taxistas, mas ela não fez nada para resolver. Então veio outro e resolveu. As câmeras digitais que hoje estão aí em todos os smartphones, né? Ele resolveu um problema que havia onde as pessoas não estavam felizes com aquele serviço. Muitas fotos eram perdidas na hora da revelação, né? O preço para revelar era muito caro. Muitas dessas fotos, às vezes, não ficavam boas, né? Porque a pessoa não conseguia visualizar na hora como que aquela foto tinha ficado. Então, veio alguém ali e resolveu. Então, eu te pergunto hoje,
né? Você está olhando o macro da sua vida, você está realmente fazendo a coisa certa, né? Se autorresponsabilizando, você está disposto a evoluir junto com a vida, com o mundo, com a sociedade, com as necessidades das pessoas, né? Porque aí eu quero te deixar mais uma frase aqui. As coisas que podem dar certo são aquelas que você faz tudo o que pode para dar certo sem esperar nada dos outros, né? Então acredite que o que vai dar mais certo na sua vida são aquelas coisas nas quais você coloca mais energia. Então você está colocando energia na coisa certa, naquilo que você quer que dê certo, ou você está simplesmente sendo consumido pelo dia a dia, deixando ser aí engolido pelas horas, pelo tempo, e não está fazendo de fato aquilo que deve ser feito, e aí depois lá na frente você vai culpar o mundo, o tempo, na crise, né? Como que você está fazendo isso? Eu vou te convidar hoje para ampliar a sua percepção, para perceber o poder das suas decisões. Dizer para você que a decisão está aqui, ó, na palma da sua mão. Todas as decisões que você está tomando hoje, todas as escolhas que você está fazendo hoje vão te levar para onde você quer ou não. Cabe a você decidir hoje, escolher na direção certa. Pegar o leme, eu vou te entregar hoje, o leme, segura esse leme, ele é seu. Você é o diretor da sua vida. E como diretor da sua vida, é você quem escolhe todas as falas, todos os personagens, todas as cenas. É você quem está, a partir de cada escolha pequena que você faz no seu dia a dia. Assistir Netflix ou ler um livro? Você está fazendo uma escolha. E quando você escolhe, você está construindo o seu amanhã, né? O seu futuro. Eu vou viver ou não o meu propósito lá na frente. Porque se eu não estiver construindo a estrada que me leva até lá, eu nunca vou chegar. E eu vou sempre ter que encontrar um caminho para justificar, né, o porquê de não estar vivendo aquilo que eu tanto desejo. Né? O grande problema do ser humano é que naquilo que ele pode controlar, naquilo que ele pode assumir, ele não faz, ele conta historinhas, ele cria uma pessoa que é o culpado, né? Ele se faz de vítima, ele se coloca num espaço em que ele não é o coautor da sua vida. E, na verdade, ele acaba nunca vivendo. Então, por isso, hoje, a gente quer te apresentar aqui, baseado nesse livro, tá? O Poder da Autorresponsabilidade do Paulo Vieira, a gente quer te passar hoje as 6 leis da autorresponsabilidade. E a gente vai conversar hoje sobre elas e como que a gente pode aplicar, né? E eu estou aqui também nessa sala com meu amigo, o Diogo Antonioni, que é meu parceiro nesse canal Escola da Vida, né? Onde a gente está fazendo aqui essa série Empreender, e a gente vai conversar, fazer um bate-papo aqui sobre cada uma dessas leis. Então, vamos lá já para a primeira lei, aí depois eu vou convidar ele para ir falando aqui com vocês, tá? A primeira lei é: se é para criticar, cale-se. Olha que frase pequena, mas de bastante impacto. O que é criticar, gente? Na verdade, criticar é examinar com critério, notar a perfeição ou os defeitos, mas significa também falar mal, censurar algo ou alguém. Toda vez que você vai fazer uma crítica, acredite, olha, eu vou te fazer uma crítica, mas é uma crítica construtiva. Você vai ver que a pessoa que vai te ouvir, ela já vai fechar a cara, ai meu Deus, lá vem, né? Porque, na verdade, quando você vai criticar alguém, nada mais você está fazendo do que colocar aquela pessoa para baixo, né? Quando a gente para de criticar, nosso foco passa a ser a solução e não o problema. Então, veja, gente, por favor, para de criticar. Ao invés de fazer isso, ao invés de focar no problema, foca na solução. E aí, Diogo, o que você tem para dizer para a gente aí? Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aí, né, a mais essa série. E, gente, autorresponsabilidade é tudo. É difícil, difícil ser autorresponsável, porque você ser autorresponsável te cobra, né? Te cobra o tempo todo, né? Pois você quem está no controle, assim como a Ana colocou para a gente aqui, né?
E uma das coisas que a Ana vinha falando antes, né, antes de eu comentar um pouquinho sobre essa primeira lei, é que o mundo hoje, né, na parte de empreender, significa resolver o problema das pessoas. E você só consegue resolver o problema delas se você está focado na solução. E para estar focado na solução, precisa ser autorresponsável, né? E falando dessa primeira lei, eu queria trazer um exemplo, acho que é clássico, né? Que é o casamento. No casamento é onde você vive isso daqui de uma forma muito intensa e nós precisamos saber lidar com essa questão, né, da crítica. Gente, uma boa crítica não é para ajudar. A crítica, ela é para mostrar que você é melhor do que essa outra pessoa, ou que você sabe mais do que ela, ou que você é melhor, né? E aí eu dou um exemplo daqui de casa, né? Aqui em casa é eu, né, com a Michelle, né, minha esposa, meio que disputando a atenção dos filhos, né? E aí a meu menino vem, não, o pai é que sabe. Aí eu quero ali estar por cima, né? E aí eu venho falando coisas, né, que de certa forma é uma crítica, né, para minha esposa, só para provar ou mostrar que eu sou melhor, ou que realmente aquilo que meu filho idolatra, né, é por aquilo. Só que olha para você ver, se a gente fosse mais inteligente, e isso serve para vocês, maridos, tá? Para poder, como se diz, ganhar uns pontos aí com a esposa. Gente, o silêncio muitas vezes é a melhor chave. E ao invés de eu pegar e fazer essa crítica, eu posso somar. Cara, o que a sua mãe falou, filho, tá perfeito. Mas olha, vai ficar melhor ainda se você fizer isso. Se você ajustar isso, porque é o quê? É não focar, né, naquilo que a pessoa fez de errado, mas focar no que ela fez certo e fazer o certo, melhorar, né? Então, nessa primeira lei, acho que a melhor dica é essa, né? Assim como a Ana comentou mesmo, parar de focar no problema e focar no que a pessoa acertou. Você quer fazer uma crítica? Não faça uma crítica, faça um elogio, faça uma sugestão. Isso vai melhorar demais, né? Acho que é isso, Ana. Perfeito, né, Diogo? De fato, assim, quando a gente critica alguém, a gente coloca essa pessoa para baixo e nem todas as pessoas conseguem se reerguer, né? E no casamento, como você comentou, a crítica é um ponto fundamental para o insucesso dessa relação, né? Porque se você tem um casamento onde ambos estão constantemente buscando onde estão os problemas do seu parceiro, com certeza essa relação não vai dar certo, porque ninguém quer viver com alguém que o tempo inteiro só vê aquilo que não está legal. Mas se eu tenho certeza que essas pessoas que vivem o tempo inteiro fazendo críticas, elas não fazem os elogios quando necessários. Porque se é uma pessoa que faz os elogios e também faz as críticas, ok, tá tudo certo, né? Mas em geral as pessoas que criticam, elas também não fazem os elogios nas horas certas. Então isso acaba muitas vezes destruindo as relações. E isso vale no casamento e vale nas empresas, e vale onde a gente trabalha, e vale com os nossos amigos também. Quem quer estar com um amigo que o tempo inteiro só tem crítica para fazer, só tem, nossa, o dono da verdade chegou, ele está aí para dizer para a gente onde é que está o problema, mas ninguém precisa de ninguém que nos fale onde está o problema. A gente precisa de pessoas que tragam para nós sugestões. E é exatamente isso que fala a segunda lei. Ela fala assim, ó, se é para reclamar, dê uma sugestão, né? Muita gente, além de ser crítico, também reclama o tempo inteiro de tudo, de todos. Se tá sol, tá quente. Se tá frio, nossa, como que tá frio. Se tá chovendo, vixe Maria, mas se não chover, olha como tá seco, né? Então, isso vale aí para o clima e vale para tudo à volta. Ai, hoje o chefe tá bravo demais, hoje o chefe não tá fazendo nada. Então, o tempo inteiro, né, tem alguma coisa, e reclamar significa exigir para si, reivindicar, né? E em outra abordagem significa também queixar-se, protestar e lamuriar. Olha, veja bem o que o dicionário fala, né? Então, quando a gente reclama, a gente está se queixando, a gente está reclamando, em vez de correr atrás, a gente está o tempo inteiro só focado no que não é bom, né? Então, ao invés disso, lá em Coríntios, em 1 Coríntios 10:10, fala assim, ó, que não se lamentem e lamuriem como alguns fazem,
pois estes foram destruídos pelas mãos do anjo destruidor. Olha só, é exatamente isso, né? Quando a gente se lamuria, como a gente se lamenta, a gente se coloca dentro da poça de lama. Por quê? Porque a gente começa a olhar o mundo só pelo ângulo ruim. A gente não consegue ver as coisas boas. A gente vai num parque belíssimo, senta lá e começa, nossa, você viu como o lago agora está mais poluído? Ai, você viu como o pessoal joga lixo na grama? Em vez de aproveitar aquele espaço, né? E se você não está gostando da limpeza, limpa você. Pega um saquinho, não te custa nada ajudar o mundo, né? Mas tem gente que o tempo inteiro só está buscando aquilo que não presta, e aí se coloca o tempo inteiro dentro da lama. Lá em Efésios 4:29 fala assim: não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, ou seja, suja, contaminada, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Olha só, quando a gente o tempo inteiro vê o lado positivo das coisas, a gente vai enxergar muito mais soluções, a gente vai enxergar muito mais aquilo que a gente precisa enxergar, e a nossa vida começa então a ser recheada de coisas boas. Fala aí, meu amigo. Então, Luana, pegando um pouquinho o gancho do que você falou, infelizmente o mundo é negativo. Parece que a gente já nasceu com isso, né? A gente está sempre olhando aquilo que é ruim, aquilo que é um problema, né? Para você ver, né, uma coisa no noticiário, não se tem notícias boas, porque notícia boa não vende, vende aquilo que é ruim, vende aquilo que causa intriga, causa discórdia, né? Então, naturalmente, a gente tende para esse lado, né? E aqui eu gostaria de deixar uma coisa muito clara, né? Como a Ana falou, algumas citações bíblicas, né? Suas palavras são declarações. O que você tem declarado a todo momento? Porque a todo momento a gente está, sabe, falando palavrões, né? Muitas das vezes na educação dos nossos filhos, né? A gente chama o nosso filho de burro, né? Gente, nossa, já falei cada coisa pro meu menino hoje. Com a cabeça que a gente tem, a gente começa a entender um pouquinho que são declarações que você faz, né? E aí a dica, né, desse segundo ponto é concentre a sua energia no que você pode fazer, né? É o exemplo que a Ana deu. Você tá num parque ali, tá tudo sujo, todo bagunçado, cara, sem falar nada para ninguém, pega uma sacolinha, vai catando as coisas e coloca, porque o exemplo arrasta. Acho que as pessoas já viram, né, uma propaganda muito famosa, né, aonde uma pessoa foi e fez uma generosidade e a outra foi e repassou para outra, que repassou para outra, porque gratidão gera gratidão. Então a gente precisa entender isso, né? Que a gente tem que considerar no que você pode fazer. Ah, Diogo, mas eu não vou mudar o mundo. Sim, mas a parte que cabe a você, você pode mudar, né? Então acho que essa é a questão, né? A gente parar de falar muitas coisas ruins e parar e pensar, pô, peraí, o que eu posso fazer, né? Acho que essa é a atitude mais correta e a gente vivendo assim, a gente vai viver muito melhor. Quando a gente, né, se coloca nesse lugar de crítico, nesse lugar de pessoa que reclama o tempo inteiro, a gente atrai mais do mesmo, né? Porque a Verdade? gente tem o poder da palavra. A palavra ela tem muito poder e ela é jogada para o universo, né? E o universo nos devolve mais daquilo que a gente está vivendo. Se está na nossa boca, é porque também está no nosso coração. É bíblico, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com o que sai da nossa boca. E a gente tem que ter autorresponsabilidade no sentido de procurar soluções dentro daquilo que nós somos capazes de fazer. Então, o que dá para fazer, que você faça. Não espere o outro para fazer aquilo que você pode fazer. Não espere Deus fazer algo para você, que você pode, porque Deus vai fazer por você aquilo que é impossível, ou seja, aquilo que você não é capaz de fazer. Mas o possível, ele te deu sabedoria, ele te deu capacidades físicas, intelectuais e mentais para que você possa realizar. Porque se fosse para ele fazer tudo, ele não te daria todas essas capacidades, todos esses dons. Para que ele ia perder um tempo
tempo, né, te dando tudo isso, se ele ia ter que fazer tudo? Não ia Então, meu precisar da amigo, gente, né, Ana? coragem! Não ia precisar da gente, né, Ana? É verdade, é exatamente isso, né? E assim, partindo já para a terceira lei, na terceira lei ela fala assim, ó, se é para buscar culpados, busque soluções. Gente, aqui eu já quero falar uma coisa assim que me toca muito, né? Eu vejo muito isso o tempo inteiro na minha volta. As pessoas, quando você vai falar qualquer coisa, ela quer logo encontrar quem fez, quem falou, quem disse, né? Então, para quê? O que que você vai ganhar sabendo o culpado? Se o problema já está instalado, não tem mais que saber quem fez, quem foi, quem disse, quem é o culpado. Na verdade, o que você tem que buscar agora que o problema já está instalado é uma solução para isso. Foca a sua energia naquilo que de fato vai te tirar daquele lugar e te levar para o outro que você deseja, e não procurando encontrar isso. Gente, muitas pessoas entram em processos depressivos porque não conseguem sair do dia do problema. Aconteceu um problema em um determinado dia, ela fica presa ali o tempo inteiro. Onde ela chega, ela comenta aquele problema. Ela só pensa naquilo. Ela está o tempo inteiro buscando, mas como? Mas quem? Mas por quê? Sabe, o tempo inteiro buscando encontrar algo que não vai mudar a realidade, porque o que muda a realidade não é entender o processo pelo qual aquilo aconteceu, mas sim como sair dali, né? O que fazer de diferente, como agir, que direção tomar, para onde jogar o meu leme, né? Para que agora sim eu consiga acertar e sair dali e ir para um outro lugar. E o livro, aqui no livro do Paulo Vieira, ele fala assim, ó, que a nível neural isso é um grande perigo, pois o hemisfério direito, que é o lado realizador do nosso cérebro, ao receber a mensagem de que o resultado obtido foi por culpa dos outros, cria o seguinte diálogo: por que mudar e fazer diferente se o resultado negativo foi culpa do outro? Olha só ainda o perigo que a gente corre com tudo isso, porque uma vez que a gente coloca a culpa em alguém, que a gente acha um culpado, a gente simplesmente manda uma mensagem para o nosso cérebro: ok, já temos um culpado, então eu não sou a responsável por essa solução, e aí .com.br, ninguém sai dali e fica estagnado porque ela acha que simplesmente porque não é problema dela, não foi ela que causou de fato, ela também não tem o dever de resolver, né, de se autorresponsabilizar para que aquilo venha a obter uma solução. E pegando um gancho no que você falou, né? Um exemplo que eu queria dar aqui é no exemplo de empreender, de estar aqui com a série Empreender, né? E diante desse exemplo que você colocou, né? Quando descobre o culpado, a pessoa, então, pô, o culpado não sou eu, então não vou fazer nada, né? Eu percebo, mano, que muitas pessoas desistem de empreender, quebram suas empresas, quebram seus negócios, porque eles começam a olhar a manada. E parece que a vida da manada é melhor, porque aquela pessoa que está na manada, que está seguindo, né, o fluxo, aquela pessoa diverte, aquela pessoa passeia, aquela pessoa, ela, sabe, parece que ela tem uma vida incrível. E você que está ali empreendendo, que está pagando preço, que está sendo um líder, a gente falou disso semana passada, parece que você não tem essa vida, parece que você não desfruta. Só que o que eu queria dizer para você, que você foque no processo. Foque no processo. Para de olhar o que as pessoas à sua volta estão vivendo e comece a viver, a ver o que você vai viver. Porque nesse processo que você for fazendo, que você for autorresponsável, que você começar a agir, apesar de que outra pessoa fez errado, e você começar a corrigir ali o que precisa, o que está dentro do seu alcance, você vai ser elevado. Você vai estar numa posição que essas pessoas que estão na manada não vão estar. Você vai viver coisas que essas pessoas não vão viver. Mas você vai precisar o quê? Quebrar essa barreira. Você sair dessa barreira. E para sair dessa barreira, não tem jeito. Se você continuar culpando o seu funcionário,
culpando o seu colaborador, culpando o seu cliente que não compra de você, né? Culpando o tempo, a chuva, todas as coisas. Não vai adiantar nada. Foque na solução. É aquela velha questão, né? Se está chovendo, eu vou vender guarda-chuva. Se as pessoas estão doentes, estão chorando, eu vou vender o remédio, eu vou vender o lenço. É você o quê? Focar na solução. O que eu posso fazer? O que está no meu alcance de fazer? E assim você vai se diferenciar aí das outras pessoas. Então lembre-se disso, foque no processo. Não vai ser do dia para a noite que você vai enriquecer. Parece, pelas histórias que as pessoas contam de sucesso, parece que do dia para a noite aquela pessoa cresceu e evoluiu, mas é porque ninguém ouviu a história do processo dela, que aconteceu durante 2, 5, 10, 20, 30 anos, que ninguém conhecia. E ele deixa aqui uma frase, né, que diz assim: os vitoriosos não perdem tempo reclamando e focando o problema. Eles focam a solução e as possibilidades, né? E aí ele conta até uma história assim que me chama muita atenção. Então, se estamos num tempo de crise e antes eu precisava de 10 clientes para poder alcançar a minha meta, hoje, provavelmente, eu terei que entrar em contato com 50 pessoas, né, para poder alcançar a minha meta. Porque a gente sabe que o mundo está passando por um problema, então eu não posso simplesmente, não, mas ninguém vai comprar mesmo, acho que eu vou ligar só para 5. E aí, se não der certo, eu sento aqui no meu sofá e espero as coisas acontecerem. Com certeza, você não vai atingir a sua meta. Com certeza você não vai estar se responsabilizando por aquilo que de fato você poderia alcançar e que você não vai alcançar porque simplesmente você decidiu dessa forma, tá? Vamos aqui passar então para a lei número 4, que fala assim, ó: se é para se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Gente, a vitimização é uma coisa muito poderosa. Ela pode destruir a tua vida. E muitas pessoas se vitimizam para chamar a atenção do próximo, para conseguir regalias, né? Muitas pessoas se fazem de vítima, né? Muitas mães, depois com a síndrome do ninho vazio, elas acabam usando isso, elas ficam doentes do nada, elas têm coisas absurdas começam a acontecer simplesmente porque elas querem chamar a atenção, né? Dos seus filhos, para que o filho vá ali e tal. Só que com o tempo, aquilo começa a cansar. Ninguém consegue ficar eternamente na posição de vítima e conseguir regalias o tempo inteiro. Porque, de fato, né, a vitimização, ela chama atenção, mas depois de um certo tempo você vai ser esquecido. Então, não adianta você se colocar nesse espaço. Sai daí, né? Para de ser vítima, deixe de ser rabo e passa a ser cabeça, né? Porque foi para isso que você foi construído. Você veio para cá, você é uma peça fundamental no quebra-cabeça que Deus criou para esse mundo. Senão você não teria vindo. Cada um de nós tem uma posição a ocupar. Cada um de nós é fundamental para que o mundo alcance o objetivo que Deus quer, gente. Você não veio para cá à toa, Deus te planejou perfeitamente antes de você nascer. E se você não tivesse papel nenhum, você acha que ele perderia esse tempo? Acredite, você tem um papel fundamental nessa terra. Seja fazendo o que for, ou agindo como você deve agir, você vai atingir seu objetivo. Então, fica atento a isso, sai desse papel de vítima e vem para o papel de vencedor, porque foi para isso que você foi criado. Primeira vez que eu ouvi falar sobre contar as historinhas, né, sobre essa questão do vitimismo, foi nesse livro aqui, A Mágica de Pensar Grande, né? É um livro que ele fala o tempo todo das historinhas que a gente conta para a gente mesmo, né? E por que que isso acontece? Porque é mais fácil a gente se diminuir do que enfrentar os problemas. É muito mais fácil a gente, né, falar, eu não consigo, não, aquilo é porque aquela pessoa tem o dom, ela consegue, ela pode. É muito mais fácil, né? Uma vez eu ouvi falar que desistir não era uma opção. Errado. Desistir todos os dias é uma opção.
E você precisa ser autorresponsável para não fazer isso, para não desistir, para não parar, para não desmotivar. Você precisa o quê? Conquistar as habilidades que você precisa para ir mudando, né, os níveis, né, ir crescendo e assim você poder fazer, né, aquilo que é preciso, né? A gente acostumou, né, como a Ana contou, antigamente quando a gente era criança, normalmente os nossos pais só davam atenção quando você estava doente. Então acaba que no teu inconsciente você puxou isso. Nossa, para mim ter atenção de alguém, eu tenho que estar doente, né? Você já viu? Você conhece? Puxa na memória. Você conhece alguma pessoa que só gosta de ir em enterro? Gente, tem pessoas que parece que ama fazer isso. E talvez ela até tenha um dom, que naquele momento é a hora que ela consegue se sentir, né, presente e útil para aquela pessoa. Mas eu te pergunto, por que não essas pessoas também não são presentes no dia a dia das pessoas? Por que deixar para o último instante, quando não tem mais jeito de mudar, né? Então, eu queria que vocês se atentassem a isso. O vitimismo vai te levar a somente um lugar. Você se tornar a pessoa mais medíocre que tem no mundo. Você não vai conquistar nada sendo medíocre, sendo vítima. As vítimas, como o próprio nome fala, elas só recebem. Só que só recebem o que tem de ruim. Aquilo que ninguém quer, né? Então não seja mais vítima. Diogo, mas algumas coisas vão me acontecer na vida e eu não tenho nada o que fazer. Sim, mas o que você pode fazer? Pegar aquilo que aconteceu com você e falar assim, eu vou agir dessa forma. As coisas são como você reage e não como você recebe. No final do dia, a diferença que vai acontecer é o que você produziu no dia. Independente se você está doente, se você está sadio, se você está com problemas, não importa. São suas atitudes que vai determinar seus resultados. É isso aí, Diogo. E assim, já pegando o gancho no que você falou, na quinta lei ele fala assim, ó, se é para justificar seus erros, aprenda com eles. A pessoa que é vítima, normalmente ela faz isso também, né? Ela justifica os seus erros o tempo inteiro. Ela justifica, mas eu errei porque fulano não me mandou a mensagem na hora certa, porque eu não recebi essa informação que eu deveria ter recebido. Tá, e por que você não correu atrás? Né? Então, a gente tem que aprender por que aconteceu. Onde foi que eu errei? Onde foi que eu falhei? Qual foi a brecha que eu não enxerguei? Então, ao invés de a gente o tempo inteiro tentar justificar os nossos erros, assuma aquilo que você fez ou que você deixou de fazer, aquilo que você viu ou aquilo que você deixou de ver porque estava disperso, porque não estava no aqui e agora. Por isso que tanto se fala em fazer as coisas, em viver a vida, em viver cada momento no aqui e agora, porque quando nós estamos no aqui e agora, a gente consegue de fato conseguir ter uma visão de águia, uma visão mais generalizada e ao mesmo tempo focada e encontrar aonde estão as lacunas, onde estão os problemas, já prever as coisas, né? Então, não procure justificativas. Procure sim onde foi que você errou, comece a acertar a partir de agora. Gente, uma coisa muito importante, deixa o passado no passado. Muita gente fica o tempo inteiro presa no passado. Mais uma vez, eu quero colocar isso aqui com muita força. Esqueça o quanto que você errou de hoje para trás. Você fez o seu melhor com as condições que você tinha. Você deu apenas, né, aquilo que você tinha para dar. Então, na verdade, se hoje você está recebendo essa mensagem, se hoje a tua mentalidade está mudando, a partir de agora, começa a agir diferente, sem se lamuriar, sem pensar no que você deixou de fazer. Então, enxerga onde foi que você errou e comece a construir um futuro diferente. E aqui tem uma frase, né, que diz assim, que pessoas realizadas e autorresponsáveis acreditam de fato que tudo de ruim que lhes acontece não são erros, muito menos fracassos, são efeitos, são resultados. Então, na verdade, as pessoas autorresponsáveis entendem que o que ela está vivendo hoje foi fruto de algo que ela plantou, que ela deixou de plantar.
de algo que ela viu, o que ela deixou de ver, de algo que ela fez, o que ela deixou de fazer. Então, elas entendem que simplesmente é matemática simples, é a lei da colheita, né? É simples, você plantou, você colheu, ok, tá tudo certo, você só tinha aquelas sementes, a partir de agora, começa a colocar as sementes diferentes, adubar de uma forma diferente, aguar de uma forma diferente, e você vai ter novos frutos. Os erros fazem parte do processo, né? Eu estava refletindo esses dias aqui, né, sobre níveis de liderança, né? A gente falou sobre liderança no último tema, e já percebeu que aquelas pessoas que te lideram normalmente são pessoas que mais erraram, são pessoas que já passaram por tudo que você ainda vai passar. Por isso elas são líderes. Por quê? Porque elas aprenderam com os erros delas ou com os erros de seus mentores, né? E elas já sabem o caminho, né? Se você pegar aqui na Bíblia, né, os 12 apóstolos, Pedro foi o apóstolo que mais errou, o mais turrão, o mais cabeça dura, né? E foi o líder número 1 da igreja. Por quê? Porque por ele errar tanto, ele sabia de diversas formas como não fazer aquilo, né? Então, muitas vezes, pessoal, a gente tem medo do erro. Porém, o erro ele tem que ser um parâmetro. Hoje você errou aqui. Beleza, eu posso até errar de novo, mas não a mesma coisa. Agora eu vou fazer de uma forma diferente, sabendo que daquele jeito ali, né, não vai me levar a lugar nenhum, né? Então, se você hoje quer ser líder, não tenha medo de errar. Não tenha medo de errar. Seja autorresponsável. Reconheça os seus erros. E quando você está trabalhando em equipe, quando a equipe erra, o líder errou. E quando o líder erra, o líder errou, não a equipe. Seja você autorresponsável. Lidere a sua equipe pelo exemplo, né? E quando ela errar, assuma o erro junto. Porque você poderia ter evitado aquele erro, orientando, mostrando o caminho aí para as pessoas, né? Bora para a última, Ana? Então, quero comentar uma coisa, né, Diogo? As pessoas, normalmente, querem resultados fantásticos, né? Só que elas querem também, o tempo inteiro, não sair da mediocridade, não sair daquilo que as pessoas estão praticando ali, né, o tempo inteiro. Então, o primeiro passo para você conseguir um resultado memorável é começar a fazer exatamente isso que o Diogo acabou de falar, não ter medo de errar. A pessoa começa a sair do lugar de mediocridade quando ela começa a parar de ter medo de errar e ela vai tentar até acertar. Então é isso aí, muito bom. A sexta lei fala que se é para julgar as pessoas, julgue apenas suas atitudes e comportamentos. Gente, essa lei é simplesmente fantástica, porque a partir dessa lei você dá oportunidade para todas as pessoas serem diferentes todo dia. Porque, na verdade, muitas vezes, por exemplo, eu tenho um tipo de religião e uma outra pessoa tem uma outra religião. As pessoas costumam dizer assim, não, mas aquela pessoa ali é isso e aquilo, e começa a falar por conta da religião dela. É apenas uma parte dela. Ela não é aquilo, ela é o todo dela, mas as pessoas costumam julgar as pessoas por seus atos, por suas ações, ao invés de julgar as pessoas por seus atos, por suas ações, julgue apenas os atos que elas fizeram. Então, não é essa pessoa que está agindo errado, foi essa ação tomada por essa pessoa que fez deste momento um momento ruim. E essa pessoa, a qualquer momento, ela pode tomar consciência, né, daquilo que ela fez de errado e simplesmente se tornar uma outra pessoa, porque o ser humano, ele tem essa capacidade de ser flexível, ele tem a capacidade de pensar como nenhum outro animal, né, no meio terrestre. Jesus nos deu essa capacidade que é só nossa, somente o ser humano é capaz, né, de pensar
e de repensar e de reformatar as coisas e fazer tudo diferente. Então, para de olhar para as pessoas, julgar as pessoas e simplesmente excluí-las ou colocá-las em um lugar errado, né, que você não deveria, porque foi apenas uma ação, um ato, uma atitude errada. Isso acontece muito, e muitos casamentos acabam por conta disso, porque as pessoas começam a julgar os seus cônjuges por uma ação que ela tomou, por uma atitude que ela tem tomado, e simplesmente a pessoa não é aquilo, ela só está tendo uma reação natural a uma ação sua, que normalmente vai se repetindo e vira um ciclo de horror dentro da sua vida. Se aquela pessoa simplesmente começar a agir diferente, porque você agiu diferente, às vezes o casamento ele se modifica, né, totalmente, e isso é fantástico. Perfeito, perfeito. Essa lei me fez refletir bastante, né? E assim, se eu posso deixá-la de uma forma bem simples, é a questão de que não leve para o pessoal. Não leve para o pessoal. Muitas coisas vai acontecer o dia todo, situações difíceis. Às vezes você está um pouco nervoso, um pouco estressado, você dá uma resposta, né, de uma forma não tão legal, ou alguém te dá uma resposta, né, de uma forma não tão boa. E nós somos movidos muito pelas coisas que as pessoas falam, sabe? Eu fui cortar cabelo essa semana e o barbeiro meu, que corta meu cabelo, ele me contou uma notícia de uma pessoa que eu conheço, né? E essa notícia, olha para você ver que coisa, sabe, Ana? Quando eu comecei a ver essa pessoa, eu comecei a olhar ela de outra forma, sabe? Por conta da notícia que o cara me deu, que é uma escolha que essa pessoa fez para a vida dela. Ela sabe o que ela faz, né, na vida dela. Só que, porém, eu comecei a olhar atitudes dela e julgar as atitudes dela pelo que essa pessoa me falou, né? E isso está errado. E da mesma maneira que eu fiz isso, pessoas vão fazer isso comigo também. E aí, o que que você precisa fazer para você melhorar e você puder mudar a sua vida? Não deixe as pessoas governarem a sua vida por conta das opiniões ou por conta do que elas falam ou do que elas pensam de você. Seja você autorresponsável pela sua atitude. Por exemplo, eu gritei com meu filho na rua. Muitas pessoas vão pensar coisas horríveis de mim, mas o que eu preciso entender? Eu gritei com meu filho. Tá, beleza. Primeira coisa, eu precisava fazer aquilo daquela forma? Não, Diogo, daquela forma não, mas você tinha que corrigi-lo. Então, beleza, eu não estou errado, mas eu posso fazer diferente. Então, na próxima, eu vou agir diferente, mas eu não vou ficar me reprimindo porque eu corrigi o meu filho. Eu fiz o que era preciso, porém, às vezes eu não tinha a instrução correta para fazer aquilo. E aí é onde vem aquele ponto que a gente falou da crítica, né? Alguém pode vir e dar uma sugestão. Nossa, Diogo, eu já passei por isso que você passou. Sabe como é que eu faço? Eu faço assim, assim, assado. Isso não é uma crítica, isso é uma sugestão e que pode mudar a minha vida. E pode mudar a sua, porque você pode ser essa pessoa que passa a dar sugestões agora a outras pessoas também, desde que você não deixe levar para o pessoal. Ajude qualquer pessoa que tiver, sabe, disponível a você. Porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Tem a parábola aí, né, do bom samaritano, né? Vinha e ajudou lá uma pessoa caída, né? Outros passaram e não ajudaram, e essa pessoa ajudou. E o samaritano, normalmente, né, pelos judeus, é considerado aquela pessoa que ou é indigna, enfim, né? Aquela pessoa que é largada, né? E foi ela que justamente o que ajudou. Por quê? Porque ela não estava preocupada, ela não levou para o pessoal. Ela se colocou no lugar daquela outra pessoa. Ela teve compaixão. Então tenha compaixão pelas pessoas. Se coloque no lugar delas e julgue as atitudes, não a pessoa. Porque às vezes, gente, a gente não está num dia bom, não está numa situação legal, está com vários problemas, e aí as suas atitudes podem não ser condizentes com a pessoa que você é. Perfeito, Diogo. Quero deixar também aqui uma mensagem, né, em relação a isso. Eu quero te dizer, seja autorresponsável, assuma, né, o controle da sua vida, venha, saia da plateia e venha para o palco da sua vida,
né? Entendendo que tudo que você está plantando hoje, você vai colher amanhã. Seja autorresponsável com o mundo, com a sua família, com o próximo, né? Em tudo que você for fazer, faça da melhor forma. Não faça o possível, faça o seu melhor, né? Isso é uma coisa que eu quero te deixar aqui hoje. O autorresponsável, ele não faz o possível, ele faz o seu melhor. Então, para a gente finalizar aqui, né, esse pilar tão importante do empreendedorismo, porque não tem como você ser um empreendedor sem ser autorresponsável, porque aquele que é autorresponsável é quem constrói. As pessoas que não são autorresponsáveis não conseguem construir nada, porque elas estão o tempo inteiro esperando alguém construir para ela. E isso não vai acontecer, né? Já passou o tempo em que você abria uma portinha, colocava umas roupas e as pessoas entravam naturalmente para comprar as roupas que você vende. Hoje não é mais assim, você precisa ser autorresponsável, construir o seu negócio tijolo por tijolo. Cada um deles vão ser colocados, não é pelo amigo, pelo irmão, pela mãe, é por você. É você quem vai construir. Então, é isso que eu quero te deixar hoje aqui. Você é capaz. Você tem o poder na mão, e esse poder não foi dado por ninguém menos do que Deus. Ele te deu o poder de controlar. Deus, ele é o teu criador, mas você é o co-criador da sua realidade. Então, te convido hoje para co-criar aquilo que de fato você quer viver. E não simplesmente viver aquilo que estão te oferecendo, restos. Não se preencha com esses restos que estão sendo colocados para você, né? Não aceite isso. Crie aquilo que você quer viver. Seja autorresponsável, né? E eu já vou te convidar para você se inscrever aqui no nosso canal. Se fizer sentido para você essa mensagem, compartilhe aí com seus colegas. Muitas pessoas precisam ouvir essa mensagem, precisam se tornar também autorresponsáveis. Acredite, ninguém vai tomar o seu lugar, não. Quanto mais pessoas autorresponsáveis ao teu redor, melhor serão os teus resultados, né? Dá um like aí pra gente, né? Segue o nosso canal. Toda semana a gente está postando aqui conteúdos de valor, né? Em todas as áreas da vida, já que a escola da vida, né? Não é constituída apenas pelo empreendedorismo. A gente está nessa série, mas em breve virão novidades aí, né, Diogo? É isso aí, Ana, é isso aí. E queria já de antemão agradecer a todos vocês que têm nos seguido, que têm partilhado, né, dessas lives, né, desses vídeos com as pessoas à sua volta. E queria desejar para vocês, pessoal, um outubro extraordinário, que vocês possam entender que sempre vai ter problemas, sempre vai ter crise, sempre vai ter dificuldades. Mas Deus, ele te deu tudo o que você precisa para fazer a diferença. Só precisa usar. E esse é o mês. Esse é o mês da diferença. É o mês de você pegar aquilo que você tem na mão, que seja uma semente, e que você plante e regue ela todos os dias. E essa semente já gerar várias outras sementes que vão, né, impactar aí o mundo e as pessoas que vivem à sua volta. Já agradecemos desde já a curtida, os compartilhamentos, né? E que nós nos vemos aí no próximo vídeo, né? Na próxima série aí também. Um grande abraço a todos vocês, pessoal. Tudo de bom. Tchau, tchau. Fujam da manada, pessoal. Nós ainda temos quase 3 meses para o final do ano. Seja responsável e até lá você ainda vai construir muita coisa. Muita luz e muita paz.